As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Posso se assentar em nome de Jesus? Nessa noite, para que é o 6º dia da campanha de oração, e o Senhor me deu essa palavra para falar sobre Neemias. Neemias é uma palavra que fala muito comigo. É o livro de Neemias, porque aqui nós vamos ver nessa noite que Neemias, um homem que amava vidas, um homem que amava almas, um homem que se importava com a vida do próximo. Por que Neemias ele se importava com a vida do próximo? Neemias, a palavra diz que ali ele estava no palácio do rei e ele era copeiro do rei. Neemias ele estava numa vida boa, ele estava ali servindo o rei, e Neemias ele poderia ficar sentado, ficar quieto na dele, servindo o rei, como ele era copeiro do rei. E Neemias, a palavra do Senhor vai dizer que Neemias estava naquela cidade chamada Suzã, e ali a palavra do Senhor vai dizer que veio Anani, um dos irmãos de Neemias. Só que Neemias, quando encontra com o seu irmão, Neemias ele pergunta como está o povo, ele pergunta como está a cidade, como vai as coisas. Aí ele perguntando como vai as coisas, ele pergunta como vai a situação daqueles que não foram levados para o exílio, ele vai perguntar para eles. O interessante é que Neemias, quando ele pergunta, quando responder a situação, a gente vai ver que no versículo 3, a palavra diz que eles responderam e disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Nos muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então aquele irmão, ele fala para Neemias como se encontra a situação do seu povo e a situação da sua cidade. Ele vai explicar para ele, falar como está a situação daquele povo e como está a situação daquela cidade. Mas o que eu olho e paro para meditar aqui, quando Neemias ele escutou a palavra diz, e ouvindo essas palavras, no versículo ele vai dizer: assentei-me a chorar. Quando ele escutou a situação que estava o seu povo, a situação que estava os muros, a palavra fala que ele sentou e ele foi chorar, ele foi lamentar pelo seu povo. A palavra fala que ele foi jejuar, ele foi orar pela situação do seu povo. E a palavra fala que ele passou dias chorando na presença do Senhor pelo seu povo, pela situação que o povo estava vivendo, que o povo estava sofrendo. O que eu quero dizer para ti nessa noite? Ele foi orar, ele foi clamar pelaquele povo. Mas eu quero falar, eu olho para Neemias. Neemias ele estava no bem bom, ele estava na vida dele. Muitas vezes eu falo para você nessa noite, meu amado, não se estaciona, não é porque você está bom, você não tem que orar pela vida do próximo, você não tem que clamar a Deus pela vida do próximo. Ele poderia ficar, ou não poderia, ele poderia ficar vivendo a vida dele. O interessante é que a palavra vai dizer que Neemias ele era apenas o copeiro do rei. Não vai dizer que ele era um profeta, que ele era um pastor. Não, a palavra vai dizer que ele era apenas o copeiro do rei. Deixa eu te falar nessa noite. Nós estamos vivendo dias que as pessoas esperam ser um pastor, um missionário, espera ser algo para poder
o homem, mas deixa eu falar para ti, o irmãozinho pode pregar, o pastor pode pregar, aquele que serve a Cristo, ele pode trabalhar na obra do Senhor. No tempo de Neemias havia profetas, mas foi um copeiro do rei que teve amor, se levantou e foi fazer como nós conhecemos hoje, foi fazer a obra de Deus. Era um copeiro do rei que talvez ninguém dava nada, talvez, vamos dizer o ditado de hoje, talvez era um irmãozinho que estava sentado na cadeira. Você não é apenas um irmãozinho, você é um instrumento na mão de Deus para fazer a obra de Deus. Você pode. E o interessante é que a gente vai ver Neemias, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi chorar, ele foi orar a Deus. Aleluia. Neemias, ele não foi desabafar com ninguém, ele foi orar. A palavra vai dizer que Neemias, quando ele escutou e tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante Deus dos céus. Glória a Deus, aleluia. Se a igreja aprender com Neemias, Glória a Deus, aleluia. se nós aprender com Neemias, Glória a Deus, aleluia. a história mudaria. Mas por que, pastor, mudaria? Porque, meu amado, Neemias, a primeiro passo que Neemias fez, ele consultou a Deus. Aleluia. Primeiro passo que Neemias fez, ele consultou a Deus. Ele não consultou o seu Senhor, que ele era copeiro. A palavra diz no capítulo 1 de Neemias que ele foi chorar para Deus, ele foi falar para Deus, ele foi se lamentar para Deus. Ele não foi pedir ao seu Senhor que ele era copeiro, não. Ei, deixa eu falar para ti nessa noite. Você pode fazer grandes coisas na presença do Senhor. Glória a Deus. Se a gente olhar para a história de Neemias, ele deu um passo e lá na frente teve um grande resultado. Neemias, ele não só escutou a situação do povo e a situação da cidade e falou, é assim mesmo. Hoje, quando nós escutamos, a gente fala, é assim mesmo. Eu vou orar, mas nós não damos um passo para mudar a situação, nós não damos um passo para fazer diferente. Glória a Deus. Aí eu te pergunto nessa noite, como está, leva Jerusalém, como está o sol nascente que você mora? Como está quem é que eu moro? Eu tenho levantado como Neemias, chorado para o Senhor, para mudar a situação da minha cidade. Eu tenho orado, Senhor, clamado, Senhor Deus, vai de encontro, vai me levantado para mudar a situação da minha cidade. Nós temos feito isso. Esse é nosso papel. Levantar como Neemias. E no capítulo 1, Neemias, o primeiro passo, ele foi falar com Deus. Ele foi chorar para Deus. E o interessante é que quando chega no versículo 6, a palavra diz, esteja pois atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudir a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, a quais temos cometido contra ti. Glória a Deus. Oração de Neemias, ele falou, Senhor, eu faço oração pelo povo de Israel, perdoa o pecado deles. Senhor, perdoa o pecado do povo de Israel, porque eles pecou contra ti. Então Neemias, ele não foi, Senhor, castiga, não, ele pediu misericórdia pelo povo de Israel. Ele clamou Senhor, tem misericórdia do pecado do povo. Senhor, tem misericórdia, perdoa o povo. Esse é o papel da igreja. Deus servo. Esse é o papel da igreja. Alguém tem comentado dele? Não é de destruir, orar, Senhor, perdoa aquele pastor, Jesus, vai de encontro a ele, perdoa o pecado dele, ele adulterou, Jesus, ele errou, mas vai de encontro, o irmão caiu, Jesus vai de encontro, o irmão foi fraco, o irmão caiu no álcool, o irmão caiu na droga, o irmão caiu, ele está lá, Jesus vai de encontro àquela vida. Aleluia. Mas muitas vezes a gente para ter de orar pelos aqueles que caem. Deus sabe. Mas
Neemias, ele foi orar, ele foi chorar, ele foi jejuar. Mas nós faz 100%. Erra 99, não tem valor aquele o irmão não presta. Neemias estava na casa, ele estava no bem bom, ele estava na casa do rei, ele estava servindo a mesa, ele era um copeiro, ele estava vestindo bem, ele estava comendo bem, mas a preocupação dele foi o quê? Senhor, como está a cidade de Jerusalém? Meus irmãos, como está o meu povo que está lá em Israel sofrendo? Como ele se encontra? Aleluia. E ele foi chorar. A palavra fala que ele foi chorar, ele caiu em lágrimas, muitos dias chorando e lamentando pelo povo. Muitos dias ele chorou. Aleluia. Muitos dias ele clamou a palavra de hino, a palavra das horas. Muitos dias ele chorou, dia e noite ele clamou: Senhor, perdoa aquele povo, Senhor, tente misericórdia. Aleluia. Tente misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1. Se você meditar na palavra, você vai ver que Neemias chorou primeiramente a Deus, foi falar para Deus, clamar pelo povo. Capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ver que agora no capítulo 2 a gente vai ver que ele agora vai falar para o seu senhor que ele era copeiro. Aleluia. Mas por que ele falou para o seu Senhor? Porque quando ele foi servir o seu Senhor ele viu que o semblante dele não estava bem, ele viu que o seu semblante não estava como antes, viu que ele estava triste. Mas triste por quê? Por causa dos seus irmãos que estavam em ruína, por causa dos seus irmãos que estavam sofrendo. Então ele se entristeceu e o rei percebeu. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a palavra diz. No mês de Nisan, no ano 20º do rei de Artaxerxes, uma vez após o viu diante dele, eu tomei para oferecer e dei. Ora, eu nunca antes estive triste diante dele. Neemias, ele tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida boa, mas ele não se acomodou na sua vida. Ele se preocupou com o próximo. Ele se preocupou com a situação daqueles que estavam em ruína. Ele se preocupou com aqueles que estavam lá sofrendo. E a palavra diz que ali ele foi falar com o rei, com o seu Senhor. Ele foi falar com o rei e ele foi explicar o que estava acontecendo. Aonde ele entrou, segundo passo, deixa eu falar para ti. Depois que adorou a Deus, ele foi falar com o seu Senhor. Ele pediu ajuda, o seu Senhor me dê carta, olha, me dê ajuda para que eu possa. Ele foi explicar. Aleluia. O que eu aprendo nessa palavra? Uma situação difícil na sua vida, o primeiro passo é falar com Deus. O segundo passo é pedir ajuda de o homem, porque primeiro ele falou com Deus. Mas primeiro, muitas vezes nós falamos com o homem e deixamos Deus por último. Mas eu falo para ti, vamos aprender com Neemias. Aleluia. Está passando por um momento difícil, primeira coisa, fala com Deus. Glória a Deus. Chega a Deus, fala com Ele o que está acontecendo. Chega para Deus e apresenta o que está acontecendo. Quando você falar com Deus, você tem um diálogo com Deus. Segundo passo, dê um passo para fazer aquilo que você conversou com Deus. Aleluia. Porque quando Neemias ele decidiu, a palavra fala que até o versículo 9, capítulo 2 até o versículo 9, quando ele decidiu, ele pediu ajuda e ele deu um passo para ir. Quando ele deu um passo para ajudar o seu povo, depois que ele orou, falou com Deus, falou com o seu Senhor que ele era copeiro, pediu ajuda e ele teve êxito, veio ajuda para ele, ele foi liberado para ir à sua cidade ajudar o seu povo e levantar aquele muro. Olha o que acontece no versículo 10: diz: ficaram sabendo Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes agradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha a situação, como adversário ele é. Como Neemias estava na casa do rei e o seu povo estava sofrendo, os muros derrubados,
atacado. A palavra não fala que ele era atacado, mas o dia que ele se preocupou de estender a mão para o seu povo, a palavra fala que os inimigos começaram a aparecer para atacar ele. Deixa eu te falar nessa noite através dessa palavra. Se você tem se levantado na presença do Senhor, acredite, o inimigo também levanta. Sabe por quê? Porque ele quer te frustrar e te fazer parar. Porque o inimigo sabia que Neemias ele tinha uma grande obra pela frente para ser realizada. O inimigo ele não se levanta com aquele que não tem êxito na presença do Senhor. O inimigo não se levanta contra aquele que está parado. Quando Neemias estava parado, a palavra não fala, mas quando ele decidiu ajudar o seu povo, a palavra fala que o inimigo aparece. O inimigo não se agradou com Neemias. O inimigo não se agrada quando você se levanta para levantar o caído. O inimigo não se agrada quando você ora para levantar aquele que caiu. Então quando você ora, quando você procura o Senhor para levantar alguém, pode esperar, meu amado, que o inimigo sempre vai lutar para te parar. Pastor, o que o Senhor está falando? Não foi diferente com Neemias, não foi diferente com homens de Deus que falam na palavra. Então falo para você nessa noite. Talvez você fique só na porta da igreja, talvez você só limpa a igreja, talvez você segue o qualquer, deixa eu falar. Para Deus, Deus não usa por título, Deus usa por caráter, Deus usa pelo homem de Deus que você é. É Deus que tem uma capacidade, é Deus que usa, é Deus que usa. Aleluia, glória a Deus. É Deus que usa, meu amado. Não espere você ser pastor para você ser usado pelo Senhor. Quando eu comecei a pregar na rua há 10 anos atrás, pessoas iam na rua falar para mim: você não é pastor para estar na rua pregando. Quando alguém colocou o dedo na minha cara: você só é irmãozinho, tem que ter um pastor para você poder pregar na rua. Deixa eu falar, isso é mentira de Satanás. Deus me chamou por aquilo que você é, que é aquilo que você faz. Ele chama por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Aleluia. Havia profeta, Mateus levantou o copeiro do rei. Aleluia, Jesus. O copeiro que fez a diferença naquele tempo. Glória a Deus, O aleluia. copeiro que fez a diferença porque se levantou para ajudar o seu povo. Meu amado, você pode ajudar, você pode fazer a obra do Senhor, porque o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer usar. Aleluia. E a palavra diz para mim e para ti: olha como é tremendo a palavra do Senhor. A palavra vai dizer no versículo 11 ao versículo 20, que agora Neemias ele anima o povo. Aleluia. Agora Neemias vai animar o povo para ir fazer aquela obra. E a palavra diz que ele anima o povo, ele fala para o povo, ele vai para restaurar os muros de Jerusalém. Aleluia. E a palavra diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite levantei uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me puser no coração para fazer em Jerusalém. 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do motor, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. No 16 diz: não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem ao mais que fazia a obra. Então ele diz: estáis vendo a miséria que estamos em Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, retifiquemos os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Então a gente vai ver um copeiro que decidiu se levantar, que decidiu ir ajudar o seu povo, e ele fez a diferença. Aleluia. Então eu falo para você nessa noite: se você levantar, você pode fazer a diferença no sol nascente. Aleluia. Se você se levantar, você pode fazer a diferença na Ceilândia. Glória a Deus.
O que basta é você dar um passo, como Neemias deu um passo e foi fazer aquilo que ele tinha amor no seu coração para ajudar o próximo. Você pode ser a diferença nesse lugar. Você pode fazer a diferença nesse lugar. Foi Neemias, copeiro do rei, que animou o sacerdote. Foi Neemias, o copeiro do rei, que animou todo aquele povo para restaurar os muros de Jerusalém. Aleluia. Então a palavra vai dizer, depois você medita como é tremenda essa palavra. No capítulo 3, a palavra fala que os restituiu a porta, outros levantavam a janela, outros levantavam os muros, e a palavra diz que aquele povo unido, através do primeiro passo de Neemias, aquele povo uniu, aquele povo reuniu as suas forças e foi para restaurar Jerusalém. E aquele povo foi e começou a restaurar aqueles muros, começou a botar as portas novamente, começou a se animar novamente. E Neemias, ele se levantou e ele reuniu a força daquele povo. Sabe por que o adversário levanta contra a igreja? Porque ele sabe que a igreja reunida, a igreja unida faz a diferença. A igreja unida pode fazer a diferença. Só bastou um homem chamado Neemias, copeiro do rei, para fazer a diferença naquele tempo. Então você pode se levantar, jovem. Você pode fazer a diferença na nossa geração e pregar o evangelho de Cristo Jesus, levantar os caídos e restaurar vidas nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas pastor, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou bispo. Neemias era apenas o copeiro do rei. Aleluia, glória a Deus. Mas Neemias te amou pelas vidas. E a palavra diz, a palavra continua dizendo, Aleluia. que ali Neemias ele se levantou, e quanto mais Neemias ia construindo, ia levantando, a palavra diz que os inimigos se levantavam contra Neemias. E a palavra vai dizer que Neemias ia restaurando, fazendo, e o adversário se apressava para parar Neemias. Mas Neemias, ele continua a obra que ele foi fazer. Não pense você que nós vamos se levantar para fazer a obra de Deus e o adversário vai sentar na cadeira e fica, não, ele sempre vai ter um levante. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando o homem de Deus, a mulher de Deus se levanta, vidas são libertas. Aleluia. Vidas são libertas do campo do adversário. E deixa eu falar para você nessa noite, sempre vai ver Tobias para se levantar contra o homem de Deus. Sempre vai ter Sambalate para se levantar, porque Sambalate e Tobias se levantou para parar Neemias. Glória a Deus. E a palavra diz, Neemias 4, versículo 6 a 10, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arabitas e amonitas, os atoditas, que reparação do muro de Jerusalém e avante, que já começavam a fechar as brechas, ficaram sobre modo irados. Ajudaram todos os povos de acordo para vir atracar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então nós podemos ver que aquele Neemias, que deu início em oração, no meio da batalha ele não parou de orar. Aquele Neemias que começou orando, no meio da batalha ele estava orando. E a palavra diz que uma mão edificava, a outra mão estava na espada. Uma mão edificava, a outra mão estava na espada. E eu falo para ti, meu amado, uma mão é no arado, a outra mão é na espada. Uma mão é no arado, a outra mão é na espada. Porque nós só vencemos através da oração. A espada é a palavra de Deus. Então Neemias, ele começou a sua batalha, ele começou a oração, ele começou
no meio da obra, Neemias continuou orando, continuou botando na presença do Senhor. Mas eu falo para você, o adversário da nossa alma, ele sempre vai lutar para nos parar. E mandava homens para chamar Neemias, e Neemias falava: eu estou na grande obra, eu não posso parar. E mandava homens de novo, e Neemias estava: eu estou na grande obra, eu não posso parar. Então eu falo para você nessa noite, nós temos uma grande obra para realizar, e nós não podemos parar de orar, não podemos parar de meditar na palavra de Deus, revestir com a armadura de Deus, meu amado, para que nós possamos continuar marchando na presença do Senhor. Porque Sanbalat e Tobias, ele lutou para parar Neemias, mas Neemias, ele acreditava no Deus que ele orou no começo da palavra. Deixa eu falar para você nessa noite. Quando a gente se converte ao Senhor Jesus, há uma luta. Quando a gente começa a conhecer o Senhor Jesus, é outra luta. Quando a gente começa a pregar, é outra luta. Quando a gente começa a andar, é outra luta. Sabe por quê? Porque o adversário, ele não quer que você ande e você persevere na presença do Senhor. Porque as pessoas lá no mundo, Satanás não mexe com eles. Tu conhece uma pessoa que está no mundo e ele fala que ele está sossegado, a minha vida está numa boa e eu estou numa boa. Por que eles falam isso? Porque já está na posição que o adversário quer. Mas o cristão que é o cristão, todos eles enfrentam luta. Mas foi lido aqui Atos 12 hoje. Pedro, ele estava dentro da prisão. Assim como Neemias orou e chorou, havia uma igreja orando por Pedro dentro da prisão. Deus vivo. E a oração, ela tem o poder de quebrar cadeias, meu irmão. Aleluia. O primeiro passo do cristão é a oração. Quando Jesus estava ali no monte, que Jesus ia passar pelo momento de sofrimento, Jesus fala para os seus discípulos: olha, vigiai e orai para que não caia em tentação. Então a nossa missão, eu aprendo muito com Neemias. Neemias, ele chorou por vidas. Neemias, ele orou pelas vidas. Não abra mão daqueles que caem, meu irmão. Não abra mão daqueles que saíram da presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias que, infelizmente, se hoje esse pano está louvando, está pregando, está na frente da obra, ele é homem de Deus. Mas se amanhã ele tropeçar, parece que ele é um leproso para muitos. Parece que aquela pessoa acabou o valor. Não desista de pessoas. Não desista de vidas. Não desista de vidas. Neemias estava na casa do seu Senhor. Mas quando ele escutou, Neemias, ele foi chorar, foi jejuar e foi lamentar pelo seu povo. O segredo da oração é não oração centro, Senhor me abençoa, Senhor me guarda, Senhor toma meu. Não, oração é alcançar outros que estão lá fora. É uma oração para alcançar outros. Neemias foi orar. Senhor, perdoa o pecado deles. Eles pecou contra o Senhor. Eles pararam de servir. Ore pelos que caiu. Para mim finalizar nessa noite, quando Jesus ele chamou Pedro, Jesus falou assim: olha, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Quando Pedro caiu, quando Pedro negou Jesus, Pedro não caiu, ele negou Jesus. Jesus, ele não desistiu de Pedro, ele foi atrás de Pedro. Só que agora Jesus, ele fala para Pedro: aleluia.
Agora Jesus já não fala para Pedro, você será pescador de homem. Porque Pedro, ele já teve um tratamento, ele já foi tratado. Aleluia. Quem pesca peixe, pega com vida e mata. Então Pedro ele entendeu o processo. Mas quando Jesus volta a Pedro, já é Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Aleluia. Sabe por que Jesus foi atrás de Pedro? Porque lá atrás Jesus falou assim, olha, aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Então Pedro negou Jesus perante os homens. Jesus não podia perder Pedro. Então Jesus voltou atrás de Pedro para o Pedro não se perder. Aonde Pedro confessa Jesus novamente. Eu vou repetir para você nessa noite. Aleluia. Pedro pescava o peixe com vida e tirava a vida. Mas quando Jesus é negado por Pedro 3 vezes, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a palavra diz, aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Mas Jesus não podia perante o Pai negar Pedro. Deixa eu te falar por quê. Porque Jesus falou que daqueles que o Senhor me deu, nenhum deles eu perdi. Jesus deu uma nova oportunidade para Pedro. Aleluia. Olha que tremendo. Muitas vezes nós não sabemos por que Jesus voltou atrás de Pedro. A palavra diz, quem me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Agora Jesus volta para Pedro confessar a Jesus. Só que agora é, Pedro, tu me amas por 3 vezes. Agora não é mais pesca homens. Agora é apacenta os meus cordeiros. Apacentar é cuidar. Apacentar é cuidar. Então Neemias tinha isso no coração. Cuidar. Cuidar. Chorar pelo próximo. Então nessa noite, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora é o Pedro que ia apacentar cordeiros. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, depois 5.000 almas. Aquele Pedro que negou, agora é a sombra de Pedro curava aquele que tocava. Olha como Jesus sabe trabalhar na vida do homem. Por isso eu falo para você nessa noite, faça como Jesus. Não é porque Pedro negou 3 vezes, Jesus abriu mão dele. Jesus foi atrás dele. E ali Pedro começa o seu ministério. Aleluia. Tem pessoas que estão desistindo do outro antes dele começar o seu ministério. O ministério de Pedro iniciou quando Pedro dizia, eu te amo, Jesus. O Senhor sabe que eu te amo. Porque para seguir o Evangelho, para seguir Jesus, tem que saber amar. Tem que saber amar. Jesus sabia que Pedro não estava preparado para a outra face, porque Pedro arrancava a orelha. Agora Pedro estava preparado. Pedro estava preparado. E quando tiver arrancando a orelha, está em tratamento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está em tratamento. Aleluia. Jesus, Ele salva, cura e liberta. Aleluia. Nós fomos chamados, apacenta os meus cordeiros. Aleluia, Jesus. Apacenta. Apacenta. Glória a Deus. Então nessa noite, esse culto de oração, quem ora pelo próximo, ama. E Jesus fala assim, ó, como Jesus é tremendo. Eu amar quem me ama é fácil. Eu tenho que amar aquele que me odeia, aquele que me persegue. Aleluia. Como entender Jesus, meu irmão? Tem que ter amor no coração, como Neemias, para abandonar tudo e restaurar os muros e chorar pelas almas. Então nessa noite, saia daqui com essa palavra. Seja como Neemias,
sai do seu conforto e vai restaurar a vida de pessoas que estão com a vida destruída. Amém? Nessa noite eu agradeço por essa rica oportunidade. Em nome